Mateus, do capítulo 19 ao capítulo 22. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Responderam-lhe: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode, então, ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus:
Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1 décima, saiu, e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1 décima, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos
Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridades sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, seguiu-o uma grande multidão. E eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu, para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao Filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes: Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora,
De manhã, ao voltar à cidade, teve fome e, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então, por que não o crestes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito. Mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus:
Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas, quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, vieram alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse:
Se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, pois todos a tiveram? Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: De Davi. Replicou-lhes ele: Como é, então, que Davi, no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra. Nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.